Iniciando mais um podcast da MindVet, um podcast disruptivo. Hoje a gente está aqui com o professor Carlos Eduardo Wayne Nogueira, uma lenda viva da equidicultura nacional, veterinário, representante do sul do país, tomando um mate bem raiz. Muito obrigado, professor, por ter aceitado estar aqui com a gente. Guará, vamos agradecer o professor e vamos começar. Agradecer ao professor Carlos por poder contribuir com o nosso projeto, passar a sua trajetória, que com certeza vai inspirar um monte de gente, dar uma visão nova do sul do país para a gente, né, Rafael? A gente está muito acostumado aqui com o Sudeste, sem dúvida o professor vai trazer uma visão sulista para a gente também, falar um pouco da neonatologia, da história dele, da Abravec, e com certeza vai ser um podcast muito bacana. Muito obrigado, professor. Obrigado, Rafael. Obrigado, Gilberto. Grande satisfação, né, falar com vocês. É sempre um grande prazer a gente poder falar sobre veterinária, né? Falar um pouco de ensino, falar um pouco da história da gente, né? Contar alguns caminhos mais fáceis e outros mais difíceis, não que isso seja, né, uma receita, mas principalmente contar um pouco da história, né? Eu tenho falado, a gente, enquanto professor, acaba formalizando alguns conceitos que para mim são fundamentais, né? E a gente do Sul tem muito isso, né? De olhar para o passado como referência, né? Para que a gente entenda o futuro, né? Ou projete o futuro, né? Então, essa lógica da raiz, né? Que é muito nossa e isso tem muito no Brasil em vários lugares, né? Mas a gente tem orgulho no Sul aqui de comentar dessa forma e viver dessa forma. Então, acho que um pouco disso, né? Isso que vocês colocaram me orgulha e eu diria que não me enxergo assim, né? Com tudo como lenda, mas a gente já viveu um pedaço e principalmente agora, semana retrasada, a gente estava aqui no workshop sobre neonatologia, né? E uma das ideias de início mesmo do evento era caracterizar um pouco da história dessa área, né? Como de tantas outras que a gente tem histórias muito lindas no Brasil e é importante para o pessoal que está começando ou o pessoal mesmo que está atuando, para que entenda que as coisas têm um início, né, e transitam e claro que evoluem. A gente tem que valorizar a evolução e valorizar o futuro, mas não pode deixar, né, de enxergar que algum alicerce foi feito, né, e foi o início do que a gente tem hoje, praticamente para tudo, né. Então, é, agradeço a oportunidade e tomara que o pessoal aproveite. Acho que vai ser legal para a gente também, que Vai vai ter ser esse papo. legal, professor. Vai ser legal. Professor, quantos anos de formado já? Eu formei em 80, desculpa, eu entrei em 80 na universidade, eu sou de Santa Maria, eu sou natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, coração do Rio Grande, bem no centro do estado, né? O Rio Grande do Sul é um estado que tem um formato quase do coração mesmo, e Santa Maria está bem no centro, né? É uma universidade importante, das federais, é conhecida como a primeira universidade do interior do Brasil, né? Isso é muito importante, mas não chega a ser historicamente tão diferente, né? Porque as outras federais do interior vieram logo na sequência, 2, 3 anos, mas foi o início das federais. Mas eu tenho uma origem, o meu pai é filho de militar e ferroviário, Santa Maria era um entroncamento militar e ferroviário por uma questão estrutural, né? E de logística. E a minha mãe é de Bagé, então eu tenho um vínculo muito grande com a fronteira, né? Minha linha paterna e a gente costuma ir falando como na equidicultura na reprodução, né? Ela Linha é, alta. linha alta, exatamente, vem do Uruguai, né? Então eu tenho sangue charrua, né? Essa minha tez, né? É índia, da qual eu orgulho, porque os charrua eram os índios que não aceitaram, né? Plenamente o catequismo, né? E não que isso tenha uma alusão a contra o catolicismo de forma alguma, mas sempre foram arredios e foram excelentes cavaleiros, né? Então a gente tem uma história importante nessa linha aí. E, e aí na minha linha baixa, então vou falar assim, a minha linha materna, né, tem espanhóis e irlandeses que vieram para essa região, inclusive, por incrível que pareça, vieram para Pelotas, vindo do Nordeste para as charqueadas, né? Pelotas foi um centro financeiro do estado muito importante, foi a capital financeira do estado por anos por conta das charqueadas, por estar próximo à lagoa e ao mar. Então, todas as tropas que existiam daqui para a fronteira e para a região da campanha
elas vinham para ser abatidas aqui, que era protegido em relação à areia por conta de ser próximo ao mar, mas não tinha o risco da areia contaminar a carne. Na época, a carne já salgada, né, para alimentar os escravos nessa época. Então, o início dos frigoríficos, né, que na época se chamava charqueadas, era aqui. E os meus bisavós vieram da Espanha para implementar, quer dizer, uns vieram direto para cá, né, da linha baixa, da minha linha baixa, vou falar assim, e os outros vieram do Nordeste, aí sim, uma linha de espanhóis e do meu avô materno, ingleses, né, por um próximo à Irlanda ali, que é o Wayne, vieram para cá para fazer a gestão das charqueadas, a parte financeira do porto e tal. E aí a minha avó casou com meu avô aqui e foi para Bagé, onde nasceu a minha mãe. E por incrível que pareça, o início da minha vida profissional foi em Bagé, né? Então, aquelas coisas da vida que a gente se aproxima meio sem saber. Mas indo para a resposta, eu entrei então na universidade em 80, formei em janeiro de 85, porque teve uma greve lá e atrasou, minha formatura era para ser no final do ano, foi em janeiro de 85. Então, daqui um ano e pouquinho, faço 40 anos de formado. Bacana. E o envolvimento com o cavalo já é natural, né? Da origem do senhor, regional, da origem familiar. Já, pelo que Então, a gente está entendendo, já foi uma coisa natural. sabe que não foi tão natural assim. Os meus pais são urbanos, né? O meu pai é administrador e a minha mãe, os dois, na verdade, tinham uma formação de base que iniciaram o curso de administração em Santa Maria, na UFSM. O meu pai contabilista, e a minha mãe pedagoga, e aí acabaram fazendo na época pós-graduação e começaram na universidade como a base do curso de administração, né? Fizeram um FGV no Rio. Então eu com 8, 9 anos morei um ano e pouco no Rio, que eles foram fazer mestrado. Então minha origem foi urbana, mas o irmão do meu pai, que era meu padrinho, era veterinário do Exército, né? E um apaixonado por cavalos, então eu me criei meio não, próximo ao exército, e esse foi o início do meu cavalo. Eu ganhei um cavalo quando eu tinha 10, 12 anos, todas as férias eu ia para o exército lá para montar e tal. E eu tive vizinhos, assim, por muitos anos, uma pessoa que depois foi meu professor na veterinária, que era um professor de Santa Maria da Fisiologia, que tinha um campo, tinha uma fazenda perto da cidade, então, no que eu conseguia, comecei a me governar ali com seus 12, 13 anos, a gente ia de bicicleta, fazia 30 quilômetros de bicicleta para ir para a fazenda, no fim de semana montar cavalo e mexer com gado, fazer bagunça de guri. E, então, esse foi minha origem mais do rural, mas não por ser rural, né? E, então, né, na universidade, sim, aí, claro, me aproximei, sempre foquei mais na parte de grandes, mas também e entendo que hoje isso é uma coisa importante. Tive um envolvimento de diretório acadêmico, de política acadêmica, política universitária, né? Isso me ajudou um pouco da minha convivência. Eu sempre fui muito tímido, então na sequência eu entendo que eu ganhei forma de expressão e o entendimento. E essa é uma base da minha família materna também. Meu avô materno foi um escritor, digamos que importante na época, né? Escreveu um romance bem conhecido, quer dizer, pouco conhecido, mas importante na época, que foi considerado um dos primeiros romances históricos, né? Que chama Charqueada com X, que é a história das famílias das charqueadas. Mas ele sempre foi uma pessoa muito politizada, então a minha linha materna foi muito politizada, e isso me facilitou um pouco nessa lógica de hoje, até hoje, né, e buscar essa questão do associativismo, né, de estar na Bravec, estar nas entidades aí. Eu nunca me envolvi em política partidária, mas sempre tive essa percepção aí da necessidade de estar junto, né, construindo nos movimentos, né, dentro do que a gente entende. Então, a minha volta para o cavalo veio daí. Aí na universidade eu trabalhei com alguns professores. Na época era bem diferente, né? Na época não tinha residência, pós-graduação ainda era bem limitado. Eu sou, acho que da quinta turma de mestrado de Santa Maria, e sou da primeira de doutorado, né? Parece uma coisa tão longe, mas é incrível, né? Como isso estava distante da gente.
E tinham dois ex-colegas do meu tio que eram professores, o professor Flávio e o professor Bernardino, então eu saía com eles, que era assim que a gente fazia na época, né? Saía com o professor para trabalhar. E aí, se hoje o pessoal acha que é ruim, naquela época tinha que derrubar a vaca, derrubar cavalo, limpar tudo, né? A função do estagiário era fazer todo o serviço, né? Na época também eu já dirigia, e então a gente era motorista, leva para cá, puxa para lá, e de vez em quando a gente via alguma coisa de veterinário, né? Então, tipo, por anos eu castrava a vaca com esse professor, ele mexia com reprodução de grandes, e a minha função era fazer os anéisinhos da borrachinha aquele de castrar cordeiro para botar no ovário das vacas. Então ficava, meu serviço era aquele e depois limpar todo o material, até eu poder chegar para me tocar numa vaca. Então foi um bom tempo assim. Então foram os anos assim de aprendizado. Eu ainda na universidade eu engravidei, né? Então tive um filho com 19 aos 20 anos e que foi uma experiência super importante na minha vida. Foi uma construção, assim, do início da minha construção de família também, né, da minha primeira esposa. Acho que amadureci muito nisso, meio a forceps, né, mas foi muito legal. Meu filho hoje mora no Canadá, tenho netinhos aí que nasceram já em 2019. E aí, na sequência, Ele é veterinário também, professor? não, tu sabe que eu tenho duas brigas caseiras, que é tentar manter meus filhos próximo ao Colorado, né, ao Inter, porque os mais velhos são gremistas e os mais novos estão numa fase que ainda não definiram por pleno. E nenhum é veterinário, né? Então, esse meu filho mais velho é engenheiro eletricista. Ah, que bacana. Mas aí eu conheci o professor Mondino, né, que é o professor Tonho, que foi meu orientador no mestrado e depois no doutorado, bem depois, né? E aí sim, aí eu entrei mais de cara no cavalo, né? Então, digamos, a minha carreira começou por aí, né? Começou por aí. E Trabalhou a campo, professor, antes de entrar sim, para o UFPEL? sim, nessa época, para tu ver, nessa época que eu engravidei e tive filho, eu estava no terceiro ano de veterinária, né? E aí eu tinha que me virar e passei uns anos carneando boi, né? Então tinha um tio da minha esposa na época, tinha um campo perto de Santa Maria, e eu tinha um Fuca, para ter ideia como as coisas eram. Aí eu carneava um boi a cada 15 dias, separava em pacotinhos, assim como hoje tem no mercado, botava no porta-mala do Fuca, imagina, sem refrigeração nenhuma, e levava para a cidade para vender, obviamente para a família, né? Mas isso me ajudava a dar sustento. E por essa pessoa, esse tio da minha primeira esposa, eu comecei no cavalo de carreira. Ele gostava de reta e eu comecei a ajudar ele a preparar cavalo para reta, né? Aí fiquei um tempo começando a trabalhar na reta. Aí formei, eu fiz meu estágio final, que foi super legal. Eu fiz na Codelaria de Campinas, na época o meu tio era veterinário aí. E aquelas coisas do destino, eu tive uma situação que era para ser negativa, eu consegui transformar em positivo, tudo, né? Fica aquelas coisas que, quando é para acontecer e a gente faz uma forcinha, vai, né? Eu fui para o estágio, fiquei 15 dias, estava começando, e o meu tio foi transferido. E ele era o único veterinário, tinham 5 veterinários na Codelaria, ele era o único veterinário de cavalo. E na época a Codelaria de Campinas estava iniciando a raça BH. Os cavalos tinham vindo da Alemanha, os hanoverianos, tinha alguns puro sangue, e eles tinham uma base de éguas hanoverianas e éguas início do brasileiro de hipismo, era o início do início, estou falando de 84 isso. Aí ele me disse, bah, eu vou ter que ir, tu toca a temporada? Aí eu disse, claro que toco. Tinha como, sei lá, cento e tantas éguas, não me lembro quantas éguas, mas era uma tropinha. E na época o pessoal de Botucatu, o Formado já Papa, ou não? Perdão, professor. Antes de tá? formar já? Estágio final, não estava formado. Antes de formar. Foi no estágio profissional, último Aham. semestre. Aí o Papa tinha um projeto junto com o Dr. Perdigão, né, da Codelaria de Colina, que estavam começando o congelamento de sêmen equino. Então, eles faziam alguma assistência ali na codelaria, e aí combinaram de eu passar um mês em Botucatu treinando com o Papa. Quem me orientou na época foi o Nereu e o Soni, se não me engano. E olha como era incrível. Na época, o João Fleury era estagiário, né, lá em Botucatu, e o Marco era residente. E eu fui morar na casa do Marco, lá, como é que chama? Na comunidade, lá tinha um nome que agora Pública.
Na Na República, República? exatamente, na República do Mar. Olha que bacana. Então, as coisas que depois a gente, um tempão enorme depois, a gente se reencontrou, né? Aí eu terminei o curso, voltei para Santa Maria, segui trabalhando, assim, atendendo de tudo um pouco, gado leiteiro, que tinha os parentes, a gente chama de tambo aqui nas leitarias, de gado leiteiro. E no final do ano teve seleção para o mestrado, eu acabei fazendo e entrei no mestrado. Aí fiz 6 meses da parte teórica, que era assim que a gente trabalhava com o Tonho. E aí fui para Bagé para começar um experimento. E aí eu comecei no cavalo crioulo em Bagé, né, em 86, na Parada Pons, que é uma estrutura que hoje é menor, né, mas onde está o doutor Oswaldo Pons, o Fernando Pons, e na época era o seu Dirceu, que é um dos caras, é um dos senhores que estruturou a raça crioula aqui de uma forma mais nova. E lá na época tinha o centro de treinamento do Wilson Souza, né, que é tipo, é um cara que é uma referência aí no preparar cavalos para o freio, foi um dos grandes ganhadores do freio. Então, e por acaso eu caí lá por conta de que o Dirceu Pons, que era o veterinário que atendia, e na época ele já fazia congelamento de sêmen, congelava em pellet, para ter ideia. E estava iniciando uma lógica decentral lá, estou falando de 86 para 87. Aí cheguei lá, ele perguntou se eu podia tocar o serviço, e a gente, meu mestrado, doutorado foi assim, trocava serviço por experimento, né? Então o pessoal botava os animais, botava o que precisava. Eu trabalhei a temporada ali com ele e aí me faltou amostra, faltou. Meu mestrado foi testar a indução de ovulação com HCG e prostaglandina, né? Fazer um paralelo. E aí faltou uma sequência, né? Me faltou um N e o pessoal do Puro Sangue abriu a porta e eu fui para o Aras Mondesir, né? Onde o Dr. Paulo Bergamo, que é um irmão para mim, assim, não de sangue, né? Mas de vida e de profissão, abriu a porta e aí eu fiquei trabalhando lá, né? Trabalhando, coletando os dados. E aí estou falando de 87 para 88. Em 88 eu assumi aí o Dr. Joaquim Alda também, que na época era o veterinário do Paraná, de Santa Maria de Araras. Fazia as férias dele, porque o Tonho era supervisor desses aras. E nessa sequência, o Aras Castelo, que era um pensionato que tinha lá, precisava de veterinário, e eu assumi no Aras como residente. Então, eu comecei praticamente de 87 para 88 e fiquei, então, de 86 a 89 em Bagé, trabalhando no Aras Castelo, depois na Codelaria Pelotense e no Aras Fronteira, que eram os 3 aras que eu atuava, mas era residente do Castelo. Depois disso, sim, aí também outra coisa, assim, daquelas curvas da vida, né? O Tonho era supervisor do Araras, que tinha, na época, assim, os aras de Bagé, né, que são os aras de puro sangue que até hoje tem, hoje de uma forma, digamos, em menor número, mas eles tinham supervisores que faziam pista, né, Rio e São Paulo, e faziam o campo, o Aras, né, a criação. E aí o Flávio Gel era o veterinário de pista do Araras e teve um criador na época, o Zé Pris Vilela, que era filho do Teotônio Vilela, tinha importado um número importante de éguas cor-de-milha dos Estados Unidos para montar um plantel em Alagoas, no Aras Boa Sorte. E ele tinha comprado um garanhão e o garanhão teve uma fratura de terceira falange e teve um problema lá, né, na condução e chamaram o Flávio Gel para avaliar esse cavalo. Na época, quem fazia a base lá era o doutor Gustavo Carneiro, né, que fazia a reprodução, e o Luiz Roberto, na época, atendia a clínica. E aí eles tinham contato com o Gel foi lá, avaliou o cavalo, e acabou que o veterinário saiu e me ofereceram para ir para Maceió, na verdade, para Viçosa, onde é a UFAL hoje, mesmo lugar onde é o hospital da UFAL. E aí, assim, ó, eu tinha até aquele momento, eu trabalhava em Bagé, nos Aras, e a minha família morava em Santa Maria. Meu filho já tinha 2, 3, 4 anos nessa idade, nessa época, ele nasceu em 83. Estamos falando aí já de 87, 88. Então, eu tinha alugado o apartamento para fazer a mudança com a minha família para Bagé. Quando vem essa ligação, ó, tem um esquema no Nordeste, tu quer ir? Eu digo, tá tudo certo aqui, mas olha só, Febem, tu vai para um lugar só, tal. Bom, resumindo, fiquei um mês, né, em Alagoas, no Aras lá, que na verdade era uma fazenda que estava querendo tomar uma cara de Aras. E tá,
propus para minha esposa na época, disse, bom, vamos ver o que que é, e acabei indo para o Nordeste, fiquei 4 anos em Alagoas, né? E aí que eu me aproximei mais do Gustavo, né, hoje professor Gustavo Carneiro, Ferro. Aham. Ferreira Carneiro, né, e conheci o Luiz Roberto, que era o colega mais de perto, e era a turma que atuava em equinos ali entre Alagoas e Pernambuco, né? Olha E foi, só, professor, ah, desde lá atrás já tinha esse dilema de trabalhar em vários lugares e estar sempre na estrada versus trabalhar num áreas maior, num lugar maior, num lugar grande, e o dilema de você se deslocar pelo Brasil. Porque isso, nós veterinários acaba que a gente às vezes tem propostas, mas é totalmente longe da família, é totalmente distante, outro estado. O Brasil é gigante, né? é gigante, é E gigante. os dilemas continuam até hoje, são os mesmos. Olha que interessante. Então, e aí a opção que eu acabei fazendo, óbvio, conversei com a minha esposa, né? Financeiramente era uma proposta um pouquinho melhor, não era muito melhor, mas era um pouco melhor, uma perspectiva nova. E a diferença era a possibilidade de eu acalmar, né? Tipo, de eu parar mais, ficar mais perto da família. E a minha família morava dentro do Aras, que na verdade o Aras é dentro da cidade, né? E, tipo, era num bairro, se é que dá para chamar assim, Viçosa era uma cidade muito pequena, né? E para mim foi um desafio e meio essa lógica, que nem eu falei da minha avó aqui de Pelotas, tal, que hoje eu moro em Pelotas, faz 25 anos que eu moro em Pelotas, e que era uma cidade que eu não tinha maior vínculo, e eu acabei fazendo uma volta, né, como se fosse uma lógica de volta da família ao Nordeste, já que eu tenho uma origem, apesar de ter nenhum contato, né, com a origem do meu bisavô que tinha vindo do Nordeste. E foi um desafio, assim, tá longe de casa, tá longe dos costumes, né? Eu tomava mate todo dia, passava de bombacha, fazia churrasco todo fim de semana, eu ouvia música gaúcha todo dia, né? Não, ele não fundou um CTG porque faltava gente, mas tinha os gaúchos que trabalhavam no Brasil. Mas foi um período muito rico na minha vida, porque, digamos, foi uma maturação meio forçada, né? Porque eu fui para um lugar que eu não tinha suporte técnico, queira ou não aqui, eu tinha meu ex-orientador, o meu orientador, outros colegas, né, mais antigos em Bagé, que tinha uma base de técnica muito forte, né? E quando eu cheguei no Nordeste, estava eu mais ou menos num raio ali de 300, 400 quilômetros sozinho, né? Tanto que ele teve um caso de um garanhão desse que fez uma cólica, foi operar em Garanhuns, lá na clínica de bovinos, né, que não tinha outra forma. Eu passei 3 noites lá sem dormir, e aí depois que o cavalo melhorou, eu ia de teco-teco, vai e volta de Maceió para lá para revisar o cavalo, sabe? Os troços bem distintos. Ó, chegou a turma da bagunça aqui. Tá chegando aí. Essa é a segunda geração. Bom, aí foi essa função. Eu fiquei 4 anos lá no Aras. Foi bem o período do boom do cavalo no Brasil, né? Tipo, eu me lembro na época que a gente vendia cavalo meio sangue quarta de milha a 1.500, 2.000 dólares. Era muita grana, né? Muita grana. Mas qualquer cavalo, tipo, era botar um quarta de milha em cima de uma égua, era meio sangue, valia isso. E aí eu experienciei um pouco, não só da criação, que eu já tinha um pouco de base aqui, né? Eu digo pouco porque eram 4, 5 anos só, mas aí comecei a trabalhar um pouco em treinamento, tipo, aquela lógica de... Professor, deixa eu fazer Ah, uma pergunta. Comparando aquela época que o senhor falou que os cavalos estavam sendo vendidos em dólares, com a remuneração do veterinário, o tanto que o veterinário era reconhecido, Valorizado, valorizado, com o que a gente vê hoje, qual o seria o paralelo. paralelo que o senhor pode traçar para a gente? vocês e quem ouvir provavelmente vai rir, né? O maior salário que eu ganhei na minha vida, proporcionalmente, foi quando eu assumi esse Varas Castelo, porque eu tinha na época uma bolsa de mestrado que eram 8 salários mínimos, 8 salários mínimos. E o salário de veterinário na época era 8 salários que nem é hoje. Então eu ganhava 15 salários mínimos, né? Naquela época ali, e com 2, 3 anos de formado. E quando eu fui para o Nordeste, a proposta que eu aceitei lá eram 17 salários mínimos, né? Mais uma viagem, 2 viagens por ano para cá, e uma viagem para os Estados Unidos por ano, né? E um percentual de venda, mas que era um percentual de lucro. Então, isso aí aparentemente, no primeiro momento, era uma boa remuneração, mas quando se estabeleceu, não era tão boa assim. Mas era bem diferente, era bem diferente.
Eu diria que, na época, os colegas que trabalhavam em Bagé, nos Aras, né? E isso aconteceu, eu diria, até os anos 2000 e alguma coisa aí. A média de salário estava entre 15 e 20 salários, isso pode derivar para mais ou para menos, mas geralmente o contrato veterinário era o salário, carro, casa, né? Obviamente telefone, sem despesa, né? A gente chamava aqui de mantenido, né? Sem custo. Vários Óbvio, benefícios. mas estamos falando, obviamente, de 20, 30 veterinários, né? Isso aí era nos maiores aras, nas melhores estruturas, né? Então, essa lógica itinerante não tinha, né? E indo ao encontro da tua pergunta, quando eu fiquei 4 anos no Nordeste, eu voltei em 94, 89, 94, início de 94 eu voltei. Aí no finalzinho eu trabalhei com manga larga ali, tipo, uma lógica de iniciar congelamento e começar a fazer algum embrião, né? E aí voltei para o puro sangue, né? Eu voltei para Bagé. Quando eu voltei para Bagé, a gente começou a fazer em Bagé o que hoje está meio disseminado, né, no Brasil, que era prestar serviço entre os aras, né? Porque historicamente, por um bom tempo aconteceu isso, os aras grandes tinham seus veterinários e, tipo, o veterinário era, entre aspas, emprestado para ajudar no outro aras, né? Tipo aquela lógica que para mim eu acho que tem uma coisa que a gente tem que rever a história da veterinária no Brasil, né? Tipo, no início eram os veterinários do exército, depois os veterinários das grandes fazendas, das grandes estruturas. Pô, e aí tu é o proprietário do local que tu trabalha, é amigo do outro, diz, ó, vai lá e ajuda ele lá, né? Como o pessoal faz marcação aqui, como faz, sei lá, castração aqui no Rio Grande do Sul, nas grandes fazendas até um tempo, era assim, ó, vai ter churrasco lá, vamos fazer uma grande castração, uma baita festa. Vai todo mundo trabalhar de graça lá. E isso a gente começou a mudar aos pouquinhos e depois se estabeleceu que como eu voltei como residente de um Aras e fazia itinerante em outros, e aí, claro, aí já tinha outra geração de veterinários, tinham colegas, depois tiveram alunos, e hoje Bagé, grande parte dos veterinários, tem dois que é da minha geração, tem o Paulinho ainda, que é o mais velho, que eu falei, né, que é como meu irmão, que é uma geração acima, e depois os outros são todos ex-alunos, né? Então, hoje a prestação de serviço acontece algo como normal. Precisa radiografar, alguém é radiógrafo. Precisa operar, alguém opera. Ou tem que sair de lá e assim sucessivamente. Mas na época que eu comecei em Bagé, e isso durou até os anos 2000 e alguma coisa, quem ia de fora ou era o veterinário que vinha da pista, mas ele vinha por dentro já do esquema, e tinha na época, que foi uma coisa que também eu me orgulho de ter aprendido e depois ter incentivado a estruturação, vinha um casqueador que era um italiano, o senhor Giovanni Maggio, que morava em São Paulo, e ele vinha uma vez por mês, passava uma semana em Bagé, às vezes 10 dias, casqueando todos os potros. Ele produzia ferro, ele produzia a turquesa, eu tenho até hoje uma turquesa que eu ganhei dele, e na época eu ficava louco, porque ele passava um dia no Aras, às vezes um turno no Aras, e ganhava o meu salário. Ele ganhava 7, 8 salários de cada Aras. Mas era o cara, assim, era a única pessoa autorizada a mexer nos cascos dos potros, né? Puro sangue. E a gente aprendeu. Eu aprendi com ele, aprendi com o Paulinho, e a gente criou um grupo de colegas que aprendeu com esse italiano. E depois, isso incentivou, né? Quando eu vim para a universidade, eu sempre gostei de ortopedia, por muito tempo casquei. Não gostava de ferrar e também minhas costas não davam certo para isso. E a gente começou aqui um grupo onde está, né, a sequência disso, o Carlos, o Júlio, o Paganella, o Carlos Santos aqui, o Cauê, uma turma que a gente começou, e eu me lembro na época, assim, que é um misto dessa história, né? Quando eu estava no Nordeste ainda, o Kenneth Norton, que veio para o Brasil, até onde eu recordo, para preparar cavalo de apartação e tal, e foi assim que eu conheci ele. Ele acompanhou o Grand Moon, que era um ferreiro, se não me engano, inglês, eu tenho dúvida se era inglês ou americano, agora me falta, dando curso no Brasil. Então, estava começando a difundir, né, o casqueamento no formato inglês. E, e o Grand Moon quebrou o cotovelo, caiu, e o Kenny teve que fazer a prática e começou a mexer por aí, entendeu? Óbvio que na narrativa dele deve ter uma explicação melhor que a minha, mas eu conheci o Kenny por aí
E aí começou, na minha visão, né, se estruturar essa questão toda aí do casqueamento, da ortopedia mais técnica, dos veterinários mexendo com casqueamento. E bah, eu sinto felicidade assim em saber que eu participei um pouco dessa história e claro, vários outros colegas ajudaram, né? E isso hoje está muito mais estruturado, mas veio de uma volta aí das coisas que a gente fazia na época, né? Professor, o senhor falou para gente que adquiriu esse know-how na podologia e a gente sabe da importância da podologia na ortopedia. Inclusive, hoje a gente vê que isso é muito negligenciado, infelizmente, né? As pessoas começam a enxergar o cavalo de cima para baixo e, na verdade, deveriam enxergar de baixo para cima, né? No foot, no horse. E a gente sabe que o senhor tem uma linha de trabalho muito forte em neonatologia também, né? Que o senhor é uma referência hoje para a gente também. Eu tenho uma dúvida, eu queria saber se essa cultura do cuidado do neonato vem do puro-sangue inglês. Qual que foi a evolução desse cuidado do neonato? Se o senhor puder falar para a gente. Perfeito. Bom, pelo início, né, como tu comentou, a podologia eu comecei pelo potro, né, sem dúvida. Que era assim que o puro sangue, obviamente, todas as raças, né, valorizam muito, né, a questão da podologia e a correção de aprumo, né, a seleção para animais de melhores aprumos. E no puro sangue isso era feito com muito cuidado, como eu falei, né, com esse senhor que vinha de fora. E a gente aprendeu e trabalhávamos muito isso, né, em Bagé. E a minha base de formação, eu diria assim, que a minha grande escola foram os aros de Bagé, né, e aí sim, a partir dos orientadores, né, tipo o professor Tonho, né, Mondino Silva foi uma grande referência, mas a vivência no dia a dia ali com Paulinho, né, o doutor Paulo Bergamo, o Dr. Walter Flores, que era o veterinário do Santa Ana, o Dr. Morgado, né, que tinha sido orientado, tinha sido veterinário anterior a eles, o Dr. Renato Pires foi meu supervisor no Aras também, e a gente tinha um ambiente super positivo em Bagé, nos Aras, né? Na época eram 16 Aras, cada um com o seu veterinário residente, e foi uma escola, né? Foi, sem a menor dúvida, foi uma escola de formação de veterinários. O próprio Gustavo fez estágio aqui, o professor Daniel Melessa fez estágio aqui, mais ou menos na mesma época, ou seja, isso, lembrando rápido, de dois e tem centenas. E então, sem a menor dúvida, a nossa base de neonatologia, a gente fez questão de mostrar isso no evento, né, no workshop, como eu comentei antes, estava digamos, nos pilares da criação no Brasil, que era um pouco em São Paulo, né? É, no Paraná crescia, estou falando da minha época, né? Ali dos anos 80 para diante, e depois Bagé, né? Então, o início da criação em Bagé começou nos anos 80, 84, 83, por aí. Que veio o Aras Sideral, que veio de São Paulo, que eram os italianos, e começaram a ter resultado em Bagé, começou a migrar, né, éguas e garanhões para cá. Então, a base da neonatologia eu aprendi no dia a dia, vendo, né, com esses colegas. Eu brinco com os alunos. Eu derrubei um potrinho no bom sentido, né? Contive um potrinho e derrubei. E ainda dizia para eles, o desafio que a gente tinha feito pelos enfermeiros, quando eu comecei ali, já era formado, mas a gente era tido como estagiário, era tu conter um potrinho, mantê-lo no chão e tu sozinho tirar sangue do potrinho para avaliação e curar o umbigo, sozinho, né? E o enfermeiro fazia e ficava te olhando, vamos ver se tu faz, né? E a gurizada hoje fica olhando quantos precisam, quantos vão ajudar, né? Ou seja, são momentos diferentes e não é crítica, é só para mostrar o quanto tinha uma estrutura de veterinários e enfermeiros. Todo o Aras tinha um ou dois enfermeiros que faziam parto, acompanhavam o parto, auxiliavam o veterinário. E assim, falando em pioneirismo, que não foi meu, né, mas foi de uma época, o ultrassom entrou no Brasil nessa época, e a gente começou a mexer com ultrassonografia aí nos anos 84, 85, nos Aras em Bagé. E deve ter um relato histórico mais preciso, né, mas né, falado, contado por quem estava no meio e pelos colegas, foi aí que começou. E na época eu me lembro, o ultrassom que se tinha era um ultrassom que carregava, tinha uma bateria desse tamanho, o transdutor era algo assim, quase 20 centímetros dessa altura, né? Se desse na cabeça de alguém, machucava, né? Então a gente, quando ia esmagar em vesícula embrionária, dava uma bordoada lá dentro do útero, né? Tipo, a gente brincava, era algo monstro, né? Mas era o aparelho que a gente tinha e a gente usava. Eu, por um bom tempo, usei em parceria, né? Emprestado dos colegas, porque não tinha acesso realmente
a outra tecnologia. Então, a neonatologia, voltando à tua pergunta, veio dessa estrutura tipo, o doutor André Carrascosa, aí em São Paulo, né, foi um precursor, o Alberto Marinho, ou seja, tem bastante colegas, e nesse período, como os aras já transitavam, principalmente do puro sangue, alguns colegas tinham, por exemplo, o doutor Montini tinha feito doutorado na Alemanha, né? Aqui o doutor Rodrigo tinha feito doutorado na Alemanha. A nossa base, né, de formação no Rio Grande do Sul das federais é da Alemanha. O doutor Pimentel, aqui de Pelotas que eu conheci, em Bagé ainda antes de vir para cá, ele tinha feito em Davis, mas é uma outra formação, uma outra geração. Ele veio do bovino, né? E com todo respeito, excelente profissional. Mas a nossa base de formação foi na Alemanha e esses aras tinham algum vínculo já com os Estados Unidos, né? Então, apesar de ter uma formação da Alemanha, já tinha, então, por exemplo, nos anos aí próximo a 90, acho que 87, não me lembro exatamente agora, a doutora Eno Coterba, né, que é um marco naquele livro de neonatologia, teve no Paraná e teve em Bagé, né? Então, a gente já tinha algumas inserções, não só de literatura, porque realmente a literatura não era de tão fácil acesso como é hoje, mas das pessoas que vinham para trocar experiência tal e passar um pouco de conhecimento. Mas a base foi daí, né? A base estrutural, digamos, foi daí. E muitas gerações depois da minha também se utilizaram, né? E treinaram a partir dessa estrutura que já tinha, né? E, mu- Dessa e, lógica. e muito provavelmente o Rio Grande do Sul que difundiu essa cultura de cuidado com o neonato para o Brasil. Sim, eu não tenho dúvida que sim. São Paulo tinha uma base, o Paraná tinha, né? Mas proporcionalmente o maior número de aras estava aqui e o melhor plantel também estava aqui. Então, ao natural, isso aconteceu mais aqui. Bom, na sequência, um fato também era que na maioria dos outros aras, inclusive de outras raças, não tinha parto assistido, né? Então, a neonatologia passava pelo cuidado, né? E então isso até hoje, né? Tem muitas raças que o pessoal não assiste o parto, né? Então isso A acaba sendo. gente aqui, né, Guará? Inclusive a nossa. Mandalaga Por Machador, isso da pergunta. Não é Uhum, comum. não é sim. comum. Então, bom, e aí assim, ó, só para não perder a linha histórica, né? Eu lá no Nordeste, nessa fase mais, digamos assim, organizada da minha vida, aí nasceu meu segundo filho, né? E aí eu tive um período, sim, de vida mais campo, né? Os guri no campo. Meu filho mais velho montava a cavalo, fazia tambor baliza, foi campeão nordestino. Eu montava junto, então foi um período, assim, mais, né, mais rural, vou falar assim, né? Aí eu voltei para o Rio Grande do Sul em 94, e aí eu voltei naquela relação que eu fiz para vocês ali, a gente começou já a diversificar um pouco na linha dos atendimentos aos outros aras, né? E logo na sequência eu comecei numa universidade particular em Bagé, chamada Urcamp, na Universidade da região da Campanha. E aí começou a minha vida acadêmica e que tem uma origem, assim, daquela coisa do DNA lá, né? Meus pais são professores, né? Hoje aposentados, claro. A Nós mãe somos três pedagoga, irmãos, né? Eu sou o mais velho, minha irmã do meio, ela é farmacêutica e bioquímica, e a mais nova é advogada, né? E os três são professores, né? Então, a gente acabou indo para a linha aí da família e, sinceramente, eu quando formei, logo no início, não imaginava, assim, não tinha como meta, vou ser professor, mas o que me levou, né, a decidir foi, principalmente depois que eu estava no período final do Nordeste, vou falar assim, eu comecei a entender que não me satisfazia mais só atender, ter aquela rotina, né, continuada, que ela é desafiadora, mas não me dava um desafio a ponto de eu entender, bah, quero acordar hoje porque tenho gana de fazer isso, né? E aí eu queria ter ido para o exterior, isso foi, não digo como foi frustração, mas foi algo que eu não realizei nessa transição, porque tinha uma opção de quando terminasse o mestrado e para um doutorado, mas tudo que envolvia o momento acabou que não aconteceu. Nessa fase, então, de transição, vou falar assim, né, quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, tem uma coisa, um fato importante que a gente tinha, na época já, no Paraná, uma entidade chamada SOMEV, né, que era a Sociedade dos Médicos Veterinários de Equinos,
do Paraná, e em Bagé a gente fundou uma do Rio Grande do Sul. Na verdade, Bagé, né? Porque era onde a gente estava nos aras ali. E aí, eu não vou dizer que ela foi um embrião à Abravec, porque ela é depois, né? Mas ela foi, digamos, a Abravec descentralizada, né? E foi legal porque a gente conseguiu, nessa parceria, a gente tinha um esquema, como eu falei, que era super bom, né? Dos aras de puro sangue, e isso não é pró puro sangue, mas sim da organização que a gente tinha dos colegas, que a gente fazia um dia de campo, né? Um dia de encontro em Bagé e outro no Paraná, outro em Curitiba, ali onde é Tijucas, São José dos Pinhais, onde estavam os aras, né? Que hoje alguns ainda estão lá. Então era muito legal, porque a gente revisava os potros junto, entendeu? Comentava cruzamento, problemas e assim ia. Então foi uma troca super legal. E aí, assim, o que abriu um pouco da minha formação, né? Tipo, eu digo, eu não sou cirurgião, eu faço cirurgia, hoje praticamente não faço, né? Mas fazia. Porque em Bagé tinha um centro cirúrgico no Santa Ana, no Ara Santa Ana, e tinha que vir o pessoal de São Paulo ou do Rio para operar. Então, quando chegava aqui, era cano e era um mistério abrir barriga de cavalo. E a gente começou a fazer, então, tipo, por conta da sociedade, a gente fazia cotas e um anestesiava, o outro fazia, pegava, né, a medicação de um aras do outro, e a gente começou a trabalhar e fazer e começou a avançar nisso, né? E aí, nesse inteirinho, eu já estava dando aula na particular, como eu falei, né, na universidade em Bagé. Eu tinha feito um concurso em Santa Maria, aquelas coisas que a gente faz porque queria ir para a universidade, né, uma estrutura um pouco melhor. E foi um concurso maluco, né? Era bubalinocultura, gado de corte e equidiocultura, é a vaga, imagina. Eu não tinha ideia que era um búfalo, né? E uma noçãozinha de gado de corte, mas aí para ser professor, imagina. Aí, imagina o que foi o resultado, né? Os caras me disseram, bah, super bom, tu tem uma didática legal, tu fala bem, mas né, tua prova não vai dar, não deu. Mas aí eu comecei a perseguir essa questão de vir para a universidade. E falo, né, até hoje, se eu pudesse, se eu tivesse uma estrutura, né, na universidade, em Bagé, eu estaria lá até hoje, porque é dentro do meio, né? Bagé tem uma Embrapa super importante, é uma região que respira cavalo, então, né, tinha tudo para estar lá. Mas realmente as particulares têm suas características, né? E não é uma crítica, tem suas características e eu queria avançar em pesquisa, ter grupos lá. Eu comecei meus primeiros grupos, né? Que é a origem do, entre aspas, do Clinec, né? Que é o nosso grupo de clínica médica e que hoje é de medicina de equinos. Então comecei lá com primeiros grupos de alunos treinando, que hoje são colegas e todos estão super bem colocados, né? Eram grupos menores. E aí, em 98, eu fiz um concurso em Santa Maria, outro concurso aqui. Lá eu fiquei em segundo lugar, aqui eu fiquei em primeiro e, bom, aí acabei vindo para cá, né, para Pelotas. E vim porque fiquei em primeiro, porque, né, a princípio, para mim era mais prático estar em Santa Maria, entre aspas, que estaria em casa. Mas aí foi um desafio super legal, porque quando eu cheguei aqui, a universidade estava sem nenhum professor na Clínica de Grandes. Eu fiz concurso para a Clínica de Grandes. Então, tipo, eram três vagas, né? E não tinha nenhum professor, era tudo substituto, né? E aí, na verdade, eu recebi algo aberto, né? Tipo um livro Em de branco. páginas em branco. E aí comecei a construir como eu entendia, né? E obviamente não da minha cabeça, né? Mas em cima do que eu já tinha vivido também. E para minha, sei lá, provavelmente sorte, né? O hospital tinha sido reformado por uma questão sanitária e tinha um galpão que era o futuro hospital de equinos, né? De grandes animais. Feito num modelo assim, tipo para um engenheiro, fala assim. E aí eu ouvi uma frase que eu tenho um probleminha com quando me dizem não vai dar certo, né? E aí eu ouvi uma frase de um colega da, bah, vou te dizer uma coisa, cavalo aqui não dá muito bem, já teve não sei quantos, e não, é uma área difícil, tá? Vamos ver. Aí eu vim de Bagé com um garanhão bretão que eu tinha ganho desses parceiros de lá, né, do Paulinho, né, que era do Mondesir, do Aros Mondesir, um cavalo que eles queriam descartar. E eu tinha entrado no doutorado, eu não tinha doutorado na época, porque eu tinha feito um concurso desses aí e tinha tomado ferro, né, no currículo. Eu disse, pá, tem que ter doutorado. E na época, se eu pudesse, eu tinha feito doutorado em clínica médica ou em cirurgia, porque era o que eu fazia mais de diferente e que tinha menos formação, porque minha formação de base era reprodução.
Mas aí, bom, se eu fosse para essa outra área, eu ia ter que começar de bom. Aí falei com o Tonho, fiz seleção, voltei a fazer, né, pós com ele, entrei no doutorado e comecei a tocar o doutorado. Então, eu trouxe para cá meu experimento. Eu trabalhei com égua problema, né, com endometrite pós-cobertura, então eu trouxe 11 éguas de Bagé, que era refúgio, tudo que não emprenhava, veio comigo com o garanhão e montei um plantelzinho experimental, né, aqui. E aí, o hospital estava abrindo, foi muito engraçado. No primeiro ano, os alunos fizeram uma vaquinha para comprar um estojo, que nem aqueles estojos de lápis que tinha na época de duas pinças hemostáticas, duas pinças de secação, um cabo de bisturi, porque não tinha nada. O material que tinha para atuar na clínica era meu. Eu tinha, na época, um carro com porta-mala lotado de tralha, tinha um raio-x que eu tinha herdado também, que tinha sobrado de Santa Maria de Araras, que eles trocavam de raio-x, e aí, ó, tá batendo cabeça aí, toma, leva, usa esse aí. E assim a gente, na época que revelava, botava um aluno no porta-mala para ser quarto escuro, cara, os troços maluco, né? Foi assim que eu comecei aqui. Então a gente não tinha estrutura nenhuma, e aí eu fiz uma lógica de vamos criar conexão, né? Aí a gente foi no Jockey e disse: ó, pessoal, vocês querem que a gente toque o serviço da veterinária, vocês assinam aí, né? Como RT, mas a gente toca o serviço veterinário. Até hoje, nós fazemos serviço veterinário no Jogo de Pelotas. Fui na Brigada Militar, que tinha pelotão montado, a mesma coisa. Fui numas cabanhas aqui na volta, ó, galera, vocês querem que a gente ajude aí, a gente ajuda, mas eu preciso dar aula prática. E aí começou a coisa a andar, e aí sim, a gente começou a trabalhar, e o neonato entrou, porque na época eu não tinha doutorado, e eu comecei já a orientar, só que eu pedia vaga para os colegas. Então, eu orientei com uma professora da Parasito, e a gente tinha vários casos de incoordenação, lembra, por sarcociste, era um problema ainda na época, e assim vai. Então, eu pegava a vaga de outros colegas e orientava em parceria, assim eu entrei no pós-graduação, mas como colaborador. E aí, na sequência, eu precisava criar uma área nossa, né, da clínica médica. Como eu tinha uma base de neonato, como eu tinha a base da reprodução, eu disse, bom, vamos por aí, né? E aí a gente começou a neonatologia. Então foi um ajuste, né, digamos, de Trajetória, caminho, né? né, de trajetória que aproximou. E a gente realmente, até hoje, né, em Bagé, na época tinha mais, mas até hoje a gente tem muito mais na época tinha mais de 1.500 partos por temporada em Bagé, né? E eram ou colegas muito próximos ou ex-alunos, que era muito fácil a gente circular, colher material, trocar informação. Então, era e é um laboratório espetacular, né? E foi nessa linha que a gente começou. E aí, andando, né, a gente começou a se dar conta que mesmo a gente estando muito próximo, era difícil fazer pesquisa dentro de uma estrutura particular, né? Por todos os motivos. E ainda lembrava agora, quando a gente foi com a doutora Mônica Bagé para mostrar a ela os aras, né? Um dos colegas o que é hoje colega, que é ex-aluno, e a gente lembrava junto com a Bruna, né? Que é a professora Bruna, que foi aluna e hoje é colega aqui no nosso grupo. O pessoal ia para Bagé, às vezes ficava uma semana esperando o parto e não assistia parto, né? E hoje a gente tem, na universidade, faz mais de 5 anos, a gente tem 12 éguas parindo dentro do nosso esquema. Então, os nossos alunos assistem parto, às vezes o cara está lá de Bangu na aula e uma égua está parindo no campo, sabe? Então, hoje a gente facilitou a vida da turma, que eu não sei se é bom ou é ruim, para mim às vezes me parece que é ruim. E então foi assim, aí a neonatologia cresceu, a gente começou a buscar dados muito de base no início, né, fazendo levantamentos, e aí um marco foi em 2004 eu tive na IP, e aí eu ouvi a palestra do Dr. Rosdale, né, quando ele mais ou menos define né, um divisor de águas ali, como ele enxergava a neonatologia até aquela data, né, meio numa lógica de palestra master, a principal palestra do evento, e tem aquela foto emblemática da égua, né, com a interação que ela tem com o ambiente. E eu disse, pá, tá aí um caminho para a gente realinhar a nossa linha de pesquisa, né? E logo na sequência, a gente começou a pensar um modelo para ter outro problema, né? E aí que a gente começou a induzir as placentites. Porque a gente pode chegar a ficar 6 meses colhendo em Bagé para pegar meia dúzia de placenta, 10 placentas, né? E no primeiro
primeira indução que a gente fez 15 e a gente teve 14 pontos de problema, né? Tipo, em níveis diferentes, com tratamento e tal. E aí começou a dar peso à nossa produção científica, né? Peso internacional. A gente começou a produzir trabalhos mais estruturados, mais controlados, né? E aí a gente começou a colocar no exterior esses resultados, né? Então, isso foi, digamos, um divisor de águas. Obviamente que logo na sequência, aí na sequência a gente escreveu um livro, na verdade é um compilado, né, de artigos, né, um livro de neonato e pediatria, que foi 2009. Nessa época a gente fazia bastante cursos de capacitação da turma aqui na região, aí nessa base da reprodução, que é uma coisa que eu sinto falta hoje. Hoje, ainda comentei contigo, Rafael, aqui, né, que me preocupa o quanto o pessoal migrou para a biotecnologia da reprodução e esquece a base da clínica da reprodução. E a gente fez um manualzinho, um manual de reprodução, né, um feijão com arroz de como se examina égua, né? E que é uma coisa que eu bato até hoje, e não desvalorizando a biotécnica. Eu acho que é perfeito, a gente tem que avançar, mas tem que ter base, né? E então aí foi uma estruturação da nossa base, vou falar assim, técnica, né? E depois, na sequência, eh, a vinda da Bruna. A Bruna veio em 2012 para cá, né? Que é colega que foi orientada e hoje divide comigo a coordenação do grupo. E aí, sim, aí a gente começou a migrar para estruturar um grupo. Para ter uma ideia, em 2001 eu montei o programa de residência aqui. Não foi um insight. Quando eu digo insight, parece que o cara teve uma iluminação. Não, eu me dei conta que se a gente não montasse a residência, as exigências do conselho iam rebentar a gente e a gente não ia conseguir montar. Então, eu tive a informação que o conselho ia começar a exigir e a gente entrou na brecha, com uma exigência ainda light. E para ter uma ideia, 2 anos depois, tinham só 9 cursos de residência no Brasil, nós éramos um deles, né? Com uma bolsa de R$ 350 que eu tive que espremer a universidade para conseguir o dinheiro, né? E aí começou a residência, e quando, em 2011, o MEC deu o pulo para a residência multi, nós estávamos com o modelo pronto. Então, era um fevereiro, o reitor me ligou: ó, vai entrar esse sistema, vocês conseguem em 15 dias botar isso no site do Ministério? Eu digo, deixa comigo. Em 15 dias eu montei a residência multi, que está até hoje, e a bolsa hoje é de 3.500. E a gente são 36, eu acho, residentes hoje na veterinária toda, e expandiu todas as áreas, né? Então, são aquelas coisas de tu estar ligado no processo, né? Obviamente, ter a base pronta para poder oferecer, né? E por que que eu estou falando isso? Porque eu trabalhei anos sozinho, como único professor, tinha uns substitutos, né, junto, e eu tinha aluno de graduação que trabalhava comigo no hospital. E como eu atirei para tudo quanto era lado para ter cavalo para atender, o meu telefone era que nem notícia ruim, estava em tudo quanto é lugar. Então, caía um cavalo lá na esquina, ligava a brigada: ô, professor, tem um cavalo aqui, o que que nós vamos fazer? E assim ia. E eu passei por anos limpando essas encrencas aí com aluno de graduação, cara, sabe? Então, eu ia junto, deixava um lá: ó, não vamos lá, que lá é brabo, a polícia não entra, não dá para ir. E assim foi. E aí, para ter uma ideia, a gente montou a residência, começamos com um residente em pequenos, outro em grandes. Hoje nós temos 4 residentes em equinos, né? E 4 em clínica de pequenos, em cirurgia, assim vai. Aí tem uma turma toda com essa estrutura de base da residência multi do MEC, né? Digamos, um ganho bem importante. E na pós foi a mesma coisa. A gente começou tendo aluno em parceria com outros colegas, né? Então, por exemplo, eu tenho trabalho lá de sarcocista, tem uma linha grande de Theileria equi, Babesia cabali, tem uma linha grande de Streptoeck, né? Garrotilho é um problema na nossa região. Tem uma linha que não é tão grande, mas está ao lado, que é de rodococos. A gente está produzindo uma vacina para rodococos junto com os colegas da biotecnologia hoje. Então, essa linha da doença infecciosa aplicada, né, em vacina e tal, é uma linha que está ao meu lado. A gente hoje tem uma vacina também em produção de rotavírus, já em fase de teste. Na pandemia, a gente trabalhou com soro anti-Covid, né, que foi Covid. uma forma de a gente manter o hospital aberto. Então, né, eu sou pesquisador de virologia, não, mas eu tinha uma estrutura ao lado. Por acaso, eu estava chegando dos Estados Unidos, bem no lockdown. A gente chegou no fim de semana do lockdown, né? Eu tinha ficado 6 meses na Califórnia. E aí cheguei aqui, o pessoal disse: bah, vamos ter que fechar o hospital. Eu digo: cara, fazem 20 anos que eu tô aqui, nunca fechamos o hospital, não vamos fechar o hospital.
E aí, qual era o caminho? Era botar pesquisa. E a gente começou a pesquisar e manteve aberto, né, por conta disso, mostrando que era referência, era essencial o serviço, e mantivemos o serviço. Então, tem uma linha que está ao lado da minha linha mestre, né? Mas eu diria que a neonatologia hoje é o nosso carro-chefe em trabalhos de maior relevância, mas o desafio de estudar o cavalo me agrada, entendeu? Tipo, a gente escreveu o capítulo de um livro agora, junto com o pessoal do semiárido, lá com a história do cavalo crioulo, né? A base da criação. E aí a questão da sanidade que voltou aí por conta, né, dessa questão da Câmara Setorial, né, que eu sou consultor, estou consultor, né, fazendo um ano e pouco aí, na Câmara Setorial que assessora o Ministério. E a vantagem que a gente tem na universidade é ter muito contato, né, a Bravec nos facilita isso, né, os congressos facilitam isso, então às vezes a gente não tem a melhor solução, mas tu tem a conexão de colegas que permitem a gente avançar, né? E tentar buscar resolução para os problemas. Antes da gente entrar na Abravec, professor, que pé que está a vacina da Teiléria, que é uma linha de pesquisa do senhor? Pois então, a gente tem essa vacina já, olha, há uns 5 anos, pelo menos, né? Com uma resposta razoável, mas o nosso grande problema é o desafio, né? Isso é um problema para qualquer vacina, né? É o teste de desafio, né? E o modelo de desafio, a gente precisa ter um cavalo, por exemplo, esplenectomizado para a gente poder trabalhar melhor, né, no desafio dele. Então, a gente consegue, por exemplo, ter um nível de anticorpos importante, mas a gente não. O desafio que a gente testa é contra os cavalos que estão no ambiente. E, por incrível que pareça, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem áreas livres de Babés e Teiléria, né? Tipo, mais ao sul do que eu tô. Eu tô bem ao sul em Pelotas, mas tem mais ao sul, cara, que é completamente livre de carrapato e livre de outros tabanídeos, né? Ou bem poucos. Porque a gente entende que os tabanídeos têm uma relação importante aí nesse processo também, né? Fora, né? Toda a questão iatrogênica. Mas, no geral, a gente consegue dar anticorpo, mas não consegue confirmar a proteção, né? Então, é, esse é o maior desafio. Então, o nível que a gente tem hoje de produção dessa vacina não nos permite afirmar que a gente tem como dar proteção E utilizando ela. essa é uma área de interesse, né, Guará? Porque as Exatamente. nossas receptoras e os nossos potrinhos e o desafio ao carrapato aqui na nossa região é muito grande, É cara. muito É, grande. eu Muito mesmo grande. estou numa região muito quente, onde a infestação dos aracnídeos é muito grande e a Uhum. incidência dessas doenças hemolíticas é muito grande também. Então, a gente poderia avançar nessa conversa e aí, né, chamar os colegas da biotecnologia que trabalham mais especificamente, porque um desafio que é simples é marcar essa vacina para a gente saber o que que é resposta, né, vacinal, né, para evitar, por exemplo, daqui a pouco a gente ter um cavalo vacinado e não poder sair, e que é uma encrenca, né, que a gente tem que avançar. Mas a grande questão é essa, é a gente ter essa resposta mensurada e principalmente frente a um desafio importante, né, de agressão. Então, por exemplo, a gente tem nessas áreas que são livres de carrapato e livres de teléria, a gente consegue provar anticorpo, a gente tem dados que passa via colostral, né, então a gente compara pré-mamada, pós-mamada, então a gente tem dados interessantes nesse sentido. Mas realmente, isso contra o desafio a gente não tem, e aí infelizmente são algumas questões da pesquisa, eu faço paralelo ao que aconteceu no Covid. A gente conseguiu ter um nível de anticorpo super bom no soro, mas quando chegou na hora de desafiar nos pacientes, pô, era uma encrenca num custo tão alto que, primeiro, não contemplava o nosso projeto e ninguém quis comprar a ideia. Então, algumas dessas patentes, aí a gente está falando de patente nessas vacinas, como foi lá no soro anti-Covid, o plasma anti-Covid, a gente simplesmente está aí, está pronto o produto e fica na prateleira lá até que tenha uma forma de desenvolver isso como produto mesmo, entendeu? E aí, porque aí a gente extrapola a aplicação, né? A gente extrapola o resultado para uma aplicação em mais larga escala. Mas a gente pode conversar, isso É, tá relativamente pronto. a o meu maior motivo de perda de prenhez de gestações é doença hemolítica. Inclusive, animais
de pista tem queda de performance por doença hemolítica. Aham. Então, realmente a gente tem uma incidência bem considerável. Nessa linha a gente trabalhou lá no início, né? Não me lembro quando foi isso, 90 não, foi 90, foi 2000 e alguma coisa. 2006, eu acho. Que a gente estabeleceu uma dose do imidocarb, né? Estabeleceu, na verdade, de uma forma simples, uma subdose do imidocarb para controle parasitário, né? Então, junto com o professor Sérgio Silva, que era colega na época aqui de doença parasitária, a gente estabeleceu, até na época foi um prêmio sharing, né? E passou a fazer parte da bula, né? 1,2 miligramas para controle, daí água prem para controle de cavalo em treinamento, com, digamos, um equilíbrio do processo de parasitemia sem maior dano ao animal tratado, né? Com menos efeito colateral. É, E nessa dose linha. única? Geralmente dose única, né? Então controla, no geral, em treinamento a gente controla pelo hematócrito, né? Uhum. E dependendo, em relação à gestação, a gente controla num esquema digamos, de aplicação estratégica, como se faria um antiparasitário, né, outro, né? Numa lógica, assim, no período de maior risco, né? Aí depende de cada ambiente, de cada local. A nossa realidade aqui, quando tem bovino junto com cavalo e campo sujo, é sinônimo de encrenca, né? Então, em alguns lugares não tem, né? Porque a gente consegue controlar, mas tem outros que não adianta, tu não consegue controlar e aí vamos para o problema, né? Então, É o meu caso. isso está dentro, né? Verdade. Professor, voltando na questão do networking, né, dos contatos e da importância de estudo, o senhor faz parte do quadro, né, de gestores, vamos dizer assim, da Abravec, né? Sim, Conta um pouquinho mais sobre a Abravec para a gente. A gente tem muito interesse que ela progrida, né, que ela cresça cada dia mais e sim, aumente sua influência e possa ajudar nós, veterinários de campo, trazendo não só bons congressos, né? Mas também no nosso dia a dia, né? Durante o resto do ano. sim. Perfeito. Nesses anos aí que a gente começou, né, a fazer pela Solmeves, vou falar assim, aqui no Sul, né, e no Paraná, sempre a gente fazia algum evento, e a gente tem um histórico aqui no Sul de eventos aí de 300 pessoas, 400 pessoas, mas com foco que acaba sendo de muito mais alunos do que profissionais, né? Essa tem sido uma história acadêmica do que a gente conseguia fazer de evento e hoje não é tão diferente assim. Isso me levou a aproximar da Bravec na época que a doutora Cláudia Kerber era presidente, né? E a minha demanda era a gente tirar a Bravec no bom sentido do eixo Rio-São Paulo, né? Trazer para outros lugares, e obviamente para nós aqui, para que viesse para o Sul, né? Um pouco da estrutura que tinha a Bravec. Isso aconteceu, de alguma forma, assim, os primeiros contatos e na gestão do Silvio, lá, 2010, isso avançou, o Silvio esteve aqui, né? O Silvio hoje que é vice-presidente da Bravec, de novo, e a gente fez em 2010 a Bravec Sul, né? Que foi um mega evento, né? Porque a gente conseguiu fazer um evento que, inclusive, a gente está programando algo, não por ser mega, mas parecido dentro do que é possível. A gente fez a Bravec Sul mais Congresso do Cavalo Crioulo. Então, foi o primeiro congresso de criadores junto da Bravec. Foram mil e não sei quantos, 1.500 pessoas. Um troço monstro, assim. E em Gramado, que é um lugar super legal, era. Eu fui, E foi, fui. foi, foi espetacular, assim, né? Com coisas que a gente aprendeu, outras coisas que a gente entende que não tem como repetir, né? Então, a gente nunca mais conseguiu fazer um evento associado a criadores desse tamanho, né? Porque depois a gente tentou repetir, mas aí acaba que os temas eram mais diversos e o pessoal queria discutir questões mais aplicadas a uma rotina de treinamento, mais em nível leigo, e a gente queria qualificar, e não desqualificando o outro lado, né, mas a gente queria nivelar. Mas resumindo, aconteceu isso, e depois na sequência já, né, nas outras gestões da Bravec, bom, na sequência participei da diretoria do Silvio, e isso, então, desde 2010 eu estou na diretoria da Bravec, né? Hoje eu estou tesoureiro, eu era vice, né, do Célio, que aí, por um motivo particular, teve que sair, e eu estou tesoureiro da Bravec, né? Mas a gente sempre teve uma equipe de trabalho em que a gente não escolhe, né, o cargo, né? Tipo, independente do que eu estou, o outro colega está, a gente trabalha junto.
Então, a gente tem um grupo que é um grupo hoje de amigos, né? Mas que infelizmente é um grupo pequeno. A diretoria da Bravec ela é pequena e a gente tem provavelmente, né, problemas por esse fato de ser um grupo pequeno, que algumas pessoas enxergam que é uma panela ou vice-versa. Mas, ou seja, independente disso, né, a gente vem propondo nesses anos todos aí a expansão da Bravec, né, de ser além de uma entidade que faz educação continuada, né, que é essa lógica dos eventos. A gente tem esse grande evento que é Eixo Rio-São Paulo mesmo, é São Paulo. Por uma questão econômica, né, é muito difícil hoje tirar as grandes empresas de São Paulo a um custo bom. Então, faço um evento aqui no Sul, a empresa gasta mais para vir para cá, e para o Nordeste é a mesma coisa. Então, hoje a gente tem claro isso é um problema estrutural mesmo do Brasil, pelo tamanho do país. Inclusive, assim, antes da pandemia, a gente aprovou uma Bravec Rio-São Paulo, mais São Paulo, que é histórico, e uma itinerante, nunca conseguimos executar, né? Essa deliberação da gestão, da Assembleia dos Sócios. E, bom, então a gente tem essa lógica e a gente tem uma lógica institucional, que isso cresceu muito, né, na gestão anterior à do Silvio, se não me engano, bom, me falta o nome na época que era o presidente, mas aí eu diria que a gente tem uns 15 anos de Abravec dentro da Câmara Setorial do Ministério, então com uma representação no Ministério, com uma cadeira na Câmara Setorial, o que significa que a gente consegue dialogar com o Ministério enquanto entidade de veterinários de equídeos, né? Porque a Câmara Setorial é o órgão assessor, mas é formado historicamente, desde a época lá da estruturação da Câmara Setorial, pelos jockeys clubes, que era quem tinha o maior poder. Então, todos os jockeys clubes estão na Câmara Setorial, e gradativamente as outras raças foram entrando. Então, hoje são quase 50 assentos, onde está mais ou menos dividido, mas se vocês olharem, os últimos 10 presidentes da Câmara Setorial são vinculados ao puro sangue de corrida, né? Por uma questão histórica, uma questão de importância, questão política. Isso não é contra o puro sangue, mas é para entender o quanto essa Câmara Setorial ela está lá para assessorar o Ministério, mas o Ministério ouve, né? Não necessariamente acata, né? Isso como uma questão que tem envolvimento político, técnico, outras tantas questões. Mas a gente tem esse assento e tem ganho espaço, né? E por ações, né, que a gente faz enquanto veterinários, né, mais em particular, enquanto a Bravec, né, que queira ou não é uma entidade respeitada tecnicamente. Então, hoje, isso dito pelo Ministério, por vários colegas, por pessoas do setor, das associações de criadores, né? E aí, por conta de um trabalho que eu auxiliei a fazer e coordenei em 2021 para 22, relacionado ao mormo, o pessoal da Associação do Cavalo Crioulo me solicitou para auxiliar também, né, como suplente na Câmara Setorial pela associação, e aí participei. Em 2021 foi um ano de muitas reuniões, eh, pela facilidade da pandemia, né, então muitas reuniões Online. online, e foi um ano assim de discussão praticamente todo ano sobre mormo, né? A Câmara Setorial de Equiticultura tem há muitos anos a pauta principal mormo. E eu participei, ouvindo muito. E aí, no início de 2022, numa reunião, lembro que foi uma manhã, uma reunião extraordinária, e já tinha trocado o presidente. Quando eu acompanhei 2021, era o José Carlos Fragoso Filho, né, do Jockey Clube de São Paulo, e que fez esse encaminhamento, estruturou, ele fez um trabalho interessante de conexão com o Ministério. E aí, na sequência, assumiu o Dr. Fabrício Búfalo, que é o presidente atual também, pelo Jockey Clube de São Paulo. E aí, nessa reunião, ele propôs a gente rediscutir, né, ou realinhar, né, as perspectivas para o ano. E eu fiz uma fala no sentido de que entendia que o tema era importante, mas a gente precisava dar algum encaminhamento, senão a gente ia ficar discutindo, discutindo, discutindo e não ia ser o lugar. E aí ele perguntou depois se eu assumiria uma coordenação de um grupo de trabalho para fazer uma proposição. E tá, eu comprei a briga, né, no bom sentido. E aí a gente elencou dentro da Câmara um grupo, me falta agora com certeza, mas se não me engano foram 9 colegas, entre veterinários e 2 ou 3 que não eram veterinários, nós membros da Câmara, para revisar esse tema, né?
E aí, junto com o professor Hélio Manso, do Nordeste, que tem uma experiência prévia, né, mormo lá, acompanhou, entre aspas, o ressurgimento lá nos anos 2000, é, o doutor César Vilela, de São Paulo, aí, pela Câmara Setorial e pelo Guarda-Milha, o pessoal da Embrapa, e, bom, e aí a gente montou uma equipe, né, não vou citar todos para não faltar ninguém, mas uma equipe de trabalho, e eu fiz um grupo paralelo na Bravec, né, de especialistas. Então, chamei colegas das universidades ou, né, também, que eram especialistas não só em doença infecciosa, porque pouca gente, né, do nosso meio cavalo proporcionalmente trabalham mais a fundo com mormo, mas a gente então pegou, por exemplo, a experiência do professor Wilson Fernandes, né, da USP, que acompanha aqueles casos todos em São Paulo, Daniel Lessa, o Pedro Michelotto aqui do Paraná, o próprio Hélio, né, e o professor Rafael da UNB. Bom, fizemos um time, né, paralelo no bom sentido para a gente aprofundar alguns temas, né, mais técnicos e trabalhar na Câmara junto. E aí fizemos um levantamento do que tinha na literatura, né, até o momento, né, no sentido de definição da doença, e começamos a buscar dados dentro do Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, para entender o que estava acontecendo e propor alguma coisa. E aí fizemos um relatório desse tema, né? Então, basicamente atualizando os dados, que não foram nenhuma novidade, que estava na literatura, mas propondo uma revisão dos testes, né? E isso durou praticamente todo o ano de 2022, né? Entre o Ministério acata, não acata, revisa, não revisa. E aí, por uma opção da Câmara, no final do ano de 2022, a gente deliberou, então foi a deliberação da Câmara, em que a gente propunha ao Ministério, né, eu pedia ao Ministério que não fizesse nenhuma eutanásia sem que fosse revisado o diagnóstico, porque nesse interim tinha saído uma consulta pública com uma minuta que desagradava, vou falar assim, o setor como um todo, né, tanto para anemia como para o humor. Bom, em cima disso, aí mudou a gestão do Ministério, né, mudou o governo, mudou a gestão, e a gestão que assumiu em janeiro desse ano chamou, né, para outro nível de discussão, fala assim, não nível, estou falando para desqualificar o passado, né, mas um nível para revisar algumas questões técnicas, né, o doutor Fernando Leandro, que é um, um pesquisador da USP, que tinha feito já um trabalho de consultoria ao Ministério sobre o tema, está à frente do Serviço de Vigilância, né, de Animais Terrestres, e aí mudou um pouco da política, e que culminou, digamos assim, com a portaria, né, que mudou a definição de caso, principalmente. Então, foi mais ou menos essa história aí, assim que eu me envolvi com mormo. Eu não sou especialista em mormo, né? Tenho dito isso direto, mas me deparei a estudar e discutir com os colegas no sentido da gente poder propor é, alguma coisa estruturada. O que eu tenho dito em relação a outros temas, agora ainda comentava, né, Rafael, aqui no workshop, sobre a questão das centrais, né, que foi outra demanda aí que surgiu, Centrais de reprodução, as centrais de processamento de sêmen. né? Essa questão do material genético é outro tema que a gente conseguiu avançar na discussão com o Ministério, mas o que importa, me parece que é importante deixar claro. Quando o Ministério aceita a gente sentar à mesa para discutir, não significa que tudo que a gente vai propor vai ser aprovado, né? Mas, por outro lado, e não estou dizendo que isso é mérito meu, isso é mérito da Bravec, é mérito do setor, né? E também é um mérito que a gente tem que aceitar do Ministério, que chama para discutir. Esse é o método democrático da construção, né, dos conceitos e das políticas, né? Então, eu falo tudo isso para mostrar o quanto nós, enquanto Associação Abravec, que é uma associação que aparentemente tem um nome grande, mas tem pouquíssimos sócios pagantes, e quando eu falo pagantes, não é que a gente precisa de dinheiro pelos sócios, mas precisa da força, né, dos colegas, a gente se faz representar. E o entendimento do nível de discussão, né, de que não se muda uma legislação assim no grito, que não se muda uma norma assim porque nós três queremos, é, é um trabalho de construção e de conscientização, né? Então, essa questão que eu considero, para mim o termo é associativismo, é algo que nós veterinários não sabemos fazer, não sabemos fazer, a gente tem que fazer, tem que gastar um tempo, ou investir um tempo para a gente poder avançar ali na frente e colher ali na frente. Então,
Eu tenho certeza que os avanços que a gente conseguiu pela Câmara são muito pequenos, muito pequenos. Entretanto, a gente começa a ter esse espaço e se mais pessoas estiverem junto e a gente, né, qualificar essa participação, digo não só em qualidade técnica, mas como também em número, e isso ir para o Congresso Nacional, né, porque as leis são feitas dentro do Congresso Nacional, isso ir na representatividade dos políticos. Então, como eu tinha dito, eu não faço política partidária, mas nós temos que ser seres políticos, né? E quando eu falo não faço, não significa nada de negativo, né? Mas nós temos que trabalhar isso. Então, o ano passado mesmo, o Rui, né, nosso colega, amigo, foi candidato, foi uma candidatura, vou falar assim, de última hora, né, como uma possibilidade de deputado federal por São Paulo. A gente tem que aprender a construir essas candidaturas, e não estou fazendo uma defesa ao Rui, mas estou fazendo uma defesa à nossa classe, né, de pessoas que vão nos Representatividade, né? ouvir. Exatamente. Então, a Bravec tem ocupado esse espaço, e a gente tem um projeto que, para mim, é um projeto fundamental e que nos falta gente para trabalhar, né? Por isso, a diretoria é pequena, a gente está tentando agregar mais colegas, que é um projeto de certificação, né? Que para mim isso é uma questão chave, né? Para mim, não, para a diretoria, que não é só essa, né? Fazem duas diretorias da Bravec que a gente trabalha esse tema, porque assim, ó, todos nós sabemos que no Brasil a gente se forma, né? A gente recebe o diploma e tem é, autorização ad eternum, né? Para ser veterinário, ser médico, ser qualquer profissão, né? E a gente entende claramente que, primeiro, no mundo não é assim, e segundo, e para mim o mais importante, é que, óbvio que as pessoas que não têm constante atualização deixam a desejar enquanto profissionais, a gente sabe disso, né? Isso não é só na veterinária. Então, a ideia da certificação não é criar o título de especialista, que é algo no Brasil complexo e que tampouco a gente consegue formatar de um jeito que pudesse valer. Mas, quiçá, a gente trabalhar num certificado, e essa é a proposta, né? Um certificado Abravec, um selo de qualidade para profissionais e, quiçá, no futuro, para setores, para, por exemplo, centros de treinamento, centrais de reprodução, clínicas, que tenham um selo com um padrão de qualidade Abravec, entendeu? Como um selo da carne Do de novilho CIF, né? precoce. Exatamente, exatamente. Um ISO, alguma coisa assim. É. Então, essa é uma ideia que está formatada, está construída, mas a gente não tem conseguido implementar por falta realmente de perna, de gente. Então, essa é uma defesa do associativismo, da necessidade da gente ir para os eventos, falar com as pessoas, né, se colocar à disposição, porque é incrível. A Bravec tem um histórico que não sei nem qual é o adjetivo, né, de esdrúxulo para coisa parecida. Nós não conseguimos, e temos problemas sim, né, enquanto gestores e tal, conferir sequência ao associado. Por exemplo, a gente não dá fidelidade. O cara vai lá no evento, a gente faz um evento como foi esse último em Campinas, com praticamente 1.000 pessoas, do ano passado também teve quase 1.000 pessoas, e essas pessoas não voltam ano que vem, e não pagam unidade, Não entendeu? fideliza. Não fideliza. E aí tu pega assim, agora, a gente brincou no workshop ali, numa fala dessa, eu perguntei para a doutora Mônica Alemann, né, que é do boarding da IP, quantos sócios tem a IP, né? A IP é uma empresa, né? Os caras pagam, não sei o valor, de 750 mil dólares por ano. Obviamente que eles têm tudo que o nosso colega assim, por que eu vou me associar na Bravec? O que eu vou ganhar em troca? Nesse momento, a gente não tem nada para dar. É uma revistinha, com todo respeito, né? A Mais Equina, que é uma revista super boa, né? Com o Marcelo, é um baita parceiro, faz um baita trabalho, mas não vai comparar, né? Com todo respeito, a Mais Equina, a, a revista do Colégio Americano de Clínica e Cirurgia, né? E assim que eu falo. Então, bom, mas nós temos que começar, né? E Mas então, avançar. professor, fica claro, pela essa conversa nossa, Colocação. a importância da termos uma Bravec forte, né, uma associação forte, para nos representar em Brasília, vamos dizer assim, na hora da formatação das leis, e a gente está passando por esse processo. Hoje mesmo a gente teve uma discussão bem ampla aí nos grupos de WhatsApp com relação a semi-congelado, a gente ter que ter centrais, emitir nota fiscal e estar credenciado ao mapa para poder trabalhar com isso. Então, a gente ter a Abravec como
Uma ponte, né? uma ponte, uma boca para que possa nos representar. E, ao mesmo tempo, essa questão do credenciamento ela é muito positiva, né, professor? Porque vai gerar valor agregado ao profissional que investe em si mesmo. E uma Exato. certificação, né? É. E essa questão da norma, por exemplo, né, como tu falou, Rafael, aí das centrais, o que que acontece? A gente não se dá conta, né, quando a gente elege um deputado, e aí eu estou falando do cidadão, né, e o veterinário idem, né, que essa pessoa vai votar ou vai se expressar e que vai gerar uma norma, quer dizer, uma lei que vai ser normatizada. Então, as centrais estão normatizadas por uma lei de 97, né? Que tem uma origem lá em 79 no governo Médici, ou seja, que a maioria das pessoas nem sabe do que eu estou falando. E, por exemplo, a lei do clone, que tem esse nome, que é a lei que poderia flexibilizar para a gente mexer um pouco na norma, ela é uma lei que está no Congresso desde 2013, desde 2013, né, que na época a senadora Cátia Abreu, que depois foi ministra, foi quem colocou, e que foi aquela confusão na época da novela do clone, que caíram de pau em cima por tudo quanto foi lado, e que ela não está aprovada até hoje. Então, hoje, falar em material genético que não seja sêmen, não tem norma, literalmente não tem norma. E eu não estou dizendo que é bom ou ruim ter norma, porque isso é outra discussão, porque para ter norma tem que ter base legal, e para ter base legal, às vezes engessa coisas como isso que tu acabou de falar, Rafael. Infelizmente, a norma hoje exige que todo processamento de sêmen ou material biológico que vai ser comercializado tem que sair por CNPJ. É a lei. Não tem como sair disso, é a lei. Então não adianta nós, três, quatro, cinco, juntar todos os grupos do WhatsApp e dizer, ah, mas isso vai arrebentar. Está na lei. E quem é que fez a lei? Os nossos representantes. Exatamente. Então, assim, ó, essa questão institucional a gente tem que entender. Ah, é chato discutir isso. É chato. Na Bravec passada, eu chamei, não estava na pauta, mas a gente chamou, né, por entender que era importante. Desde o primeiro dia, a gente definiu ali que teria um turno para discutir essas questões de sanidade e as questões relacionadas à reprodução que estavam tramitando no Ministério. E quem teve lá na discussão viu quão não é fácil discutir, porque o pessoal, por exemplo, que entende que os testes de morte estão todos errados e que tem que fechar tudo, eles têm razão de dizer isso porque já viveram na pele isso. E os que são do outro lado, quando digo do outro lado, não é que para gerar briga, mas tem pessoas que pensam diferente, né? E que defendem que tem que ter mais rigidez no exame, rará. Então, mas nós temos que ter habilidade e temos que ter inteligência, temos que ter parcimônia e parceria de avançar nessa discussão e chegar num termo razoável para a gente avançar, né? Isso é construção, isso é construção. E é uma construção que, na minha opinião, é maturidade não só pessoal, profissional. Nós, enquanto profissionais da equidicultura, temos que ter essa maturidade e não delegar para o A, B, C ou D que faça isso, porque se eu não me posicionar, depois eu não posso reclamar, né? Alguém que não tem conhecimento de causa vai decidir por você. Exatamente, exatamente. Foi o que a gente falou. Por exemplo, a gente participou e fez o- a Câmara Setorial pediu que a gente fizesse, né, a gente demandou para o Ministério e o Ministério acatou a gente discutir a minuta do processo das centrais de processamento e comercialização de sêmen. A gente montou uma equipe, né, propôs uma equipe que a Câmara Setorial acatou. Então, eu coordenei três representantes das maiores associações, né? Com a Ardemília criou Limanga Larga, né? Nessa ordem. Três colegas de centrais, um de cada lugar do Brasil, assim, para ficar mais bem distribuído, e de três professores universitários, mais ou menos na mesma lógica, né? E aí começamos a discutir com o Ministério em cima de uma minuta que eles já tinham colocado. E tem questões que são engessadas, não sai dali porque é lei, não sai dali. E a gente ofereceu, né, esse documento tá disponível para a Câmara, e então, por hora, eu não tenho autorização de colocar público, mas está para os membros da Câmara, e é uma ideia da minuta que vai para a consulta pública. Então, a gente pode e deve se expressar na consulta pública, deve fazer pressão política, se é a hora de dizer que a gente não está de acordo. E a gente ofereceu exceções à norma, né, para tentar abrir um pouquinho. E, mesmo tendo entendimento que o Ministério não acataria essa perspectiva de se trabalhar o sêmen a fresco, o sêmen refrigerado, como outra proposta, e o colega nosso que atua a campo lá, como grande parte da reprodução é feita, ele ser uma central ambulante, vou falar assim, né, para usar um termo bem figurado ou figurativo,
o Ministério disse que não existia legalmente essa estrutura, mas a gente propôs. A gente sabe que está fora da norma, mas a gente propôs. Por quê? Para mostrar a nossa posição como setor, né? Então, em cima da discussão que a gente fez nesse grupo. Agora, daí para frente, nós teríamos que nos organizar para, em vindo a minuta para consulta pública, vai lá. Cada um de nós no seu CPF coloca lá, ó, isso aqui eu entendo que não deve ser assim. Aí eles vão dizer, não, mas a lei não permite. Perfeito, mas nós entendemos que vão ter que pensar, então, de ver quem é o deputado para mexer na lei, né? Então, essa é uma construção, é formiguinha, é perder tempo, isso incomoda, isso cansa. Bom, mas alguém tem que fazer. E se não faz, depois acontece, né? Tem que Parece ter um também, início. professor, que muito dessas normas tem sido importado do modelo de bovino, né? Sim, E o sim, modelo de bovino é muito consolidado já, né? A é, central, o grande touro, o congelamento, a venda, o CNPJ, a nota fiscal. E isso é. para o cavalo ainda não tem nada consolidado, né? Então, a gente conseguiu um primeiro, e não é a gente, quando falo, não é eu, nem a Bravec, nem a Câmara, porque isso foi, né, uma construção mais mãos e pressões, tirar, por exemplo, as centrais da espécie dos equídeos de junto do bovino, né, dos ruminantes. Então, já foi um ganho, estamos separados. O embrião está tudo junto, as centrais estão separadas. Aí, quiçá, o que vai vir de material genético depois de aprovar a lei pode ser separado. Então, a gente começa a criar, né, pequenos ganhos, que ainda são muito poucos para o que a gente quer, mas começa a mostrar, olha aí, lá no bovino é assim, mas isso é um modelo internacional. No cavalo, a gente mostrou, botou no papel lá. Nos Estados Unidos, botamos na América como um todo. Ninguém faz assim, como tá proposto, né? A nossa realidade não é essa. Então, bom, mas a lei não permite. Bom, então nós vamos pensar, mas vamos seguir marcando que isso aí não é o que está acontecendo. A gente vai ter que avançar, né? E assim vai. Eu acho que digamos, o recado, no bom sentido, é a gente entender que a gente tem que se expressar pelas vias corretas, entendeu? Não adianta ficar gritando em grupo de WhatsApp, ficar gritando sei lá onde, a gente tem que fortalecer as entidades, fortalecer as representações, porque aí a gente vai ser ouvido, né? Aí vai ser efetivo, né, esse grito. Perfeito, Perfeito. perfeito. Então, eu Vamos, acho que esse... vamos balançar mais essa bandeira da Bravec, que ela vai ser, ela é e vai continuar sendo muito importante para a Aham. nossa classe, né? E Isso, aumentar a conscientização da importância, né, dessa é. associação, desse associativismo. É um bom momento da gente refletir sobre isso também, né? E a gente está fazendo um movimento agora, né? Hoje eu mandei o convite, que o que tem acontecido? Nas últimas Abravex, a gente tem conseguido a presença do cavalo crioulo, um pouco pelo nosso trabalho aqui do Sul, o Cordemilha tem estado próximo, mas a gente não tem as outras associações, né? Então a gente está fazendo um movimento para ter um espaço específico das associações dentro da Bravec. A gente está separando uma área, óbvio que infelizmente isso tem custo, porque tem que alocar a área, né? É uma área de expositores, mas a intenção é ter as associações que nem a gente fez, né? Com as que foram, né? No momento da interação, porque quem são os técnicos das associações? No grosso são veterinários, né? Quem é que são os dirigentes? São veterinários. Então, é um momento da associação se mostrar, né, para os nossos colegas das outras áreas, das outras raças, e também fomentar, né, o futuro veterinário e muito mais do que só isso, também qualificar seu grupo, seu corpo técnico, né? Porque a educação continuada é isso aí, como o nome diz, é continuada. Cada dia tu reativa mais um pouquinho, né? Então, a gente está trabalhando nisso e vai ser super legal a possibilidade, né, de a gente fazer isso e, obviamente, trabalhar esse conceito de divulgar que o local das associações, não estou falando dos criadores, aí eu estou falando das associações pelo grupo, pelo corpo técnico, estejam junto. E não que eu não gostaria de ter os criadores, gostaria, mas aí, infelizmente, a gente não tem maturidade ainda para ter um evento com nível intermediário, eu falo assim, infelizmente. Acho que a gente tem que construir esse momento. Mas os técnicos têm que vir para dentro do evento técnico, né? Pela sua associação. E aí, porque o exemplo assim agora dessa questão das centrais, a gente falou com as três principais associações, cada uma registra a cobertura de um jeito no Brasil, né? Então, não é que tem que fazer tudo igual, mas a gente tem que criar um modelo, né? Mais próximo, que vai ser mais pró uma linha, né? Porque aí na hora da gente barganhar, não está todo mundo indo para lá, né? Então, são todas construções que a gente tem que trabalhar, e isso é trabalho, né? Perfeito. Dos É parceiros todos. Bom demais, hein, Guará? Foi, muito nossa, bom.
Sensacional. Falta o professor falar para a gente as perspectivas futuras dele, pessoais e profissionais, as linhas de pesquisa que ele está pensando para frente, para a gente poder concluir. Perfeito. Primeiro, grande satisfação, né, conversar com vocês, papo super bom, espero que o pessoal, né, aproveite. É, eu comentei, né? Eu tenho duas gerações de filhos, né? Dois filhos mais velhos, né? Lá da minha primeira fase e casei novamente. Tenho dois filhos, um de 7 e um de 9, né? Que eu brincava com meu filho mais velho aí, com os guris mais velhos. Se vocês não se mexerem, a segunda geração ganha de vocês, né? Aí meus dois filhos menores, que tem um 7 e outro 9, tem sobrinhos com 3 anos de diferença. Então, aí bota moral, chama de tio, porque eu sou tio e tal. Então, essa minha segunda fase pessoal, assim, principalmente depois do nascimento dos pequenos, vou falar assim, não desacelerei o trabalho, mas cadenciei mais, né? Isso é uma prerrogativa da maturidade, né? Tenho certeza disso. E eu acho que essa é a construção, né? A gente, quem gosta do que faz, né? Então, a gente que teve a contaminação, vou falar assim, né? Do cavalo, tem um colega que chama aqui que o cavalo tem maior PIB, né? Que é o prazer interno bruto, né? Que o cavalo causa, né? Boa! Isso eu estou parafraseando um colega aqui, o Luiz Otávio, né? Que é um colega do Ministério que trabalha aqui no Sul. Então, para mim, é satisfação, o desafio de chegar no hospital ali. Hoje eu mais faço supervisão, né? Eu atendo, não estou na linha de frente, mas estou junto sempre que posso. E tem um caso lá que a gente está batendo cabeça e surge uma opção e vamos estudar e vamos ver e revisar. Isso encanta, né? E a gente que está na academia, digamos que tem um pouco mais de facilidade também, né? Porque tem mais tempo e tem hoje eu sou muito feliz de ter uma grande equipe, né? Como eu falava, a gente tem aluno de graduação, tem aluno de pós-graduação, residente, mestrando, doutorando, tem colegas, né? Tem médicos veterinários que trabalham com a gente e tudo resultado de uma construção que não é minha, mas, né? Eu ajudei bastante a estruturar. E a minha perspectiva, diria assim, profissional, eu estou em final de carreira, né? Por incrível que pareça, 2 semanas atrás saiu minha aposentadoria. Tem muita E lenha para queimar ainda, professor? então, aí Tem. eu devo ficar mais um tempo na universidade, mas com limite, né? Minha perspectiva é começar a trabalhar numa perspectiva de consultoria das coisas que eu mais tenho feito, né? Mas nessa lógica de construção, nada para ontem, vou falar assim, não tudo estruturado. Hoje, a questão de bem-estar, que a gente nem falou aqui, é algo que faz um bom tempo que eu tenho trabalhado, né? Pela Bravec também. A gente tem uma minuta junto do Ministério que deve ir para consulta pública, a gente espera, era para sair esse ano, não saiu, vai sair para o ano que vem, de controle de medicação e antidoping, né, para as raças como um todo, porque isso está muito estabelecido no puro sangue e desculpa, no cavalo de salto, que a gente trabalhou todo 2022, e aí também quebrou na mudança de gestão e a gente não conseguiu botar na rua. Então, a gente tem trabalhos aí que são estruturais dentro da equidicultura, né, que com certeza vou seguir, né? Vou seguir. E, e essa lógica do vínculo, né? A Bravec nos permite isso e eu sou muito grato, né? A ter conhecido muita gente, a universidade nos permite isso, né? A gente ia a congresso, conhecer muita gente. Assim, eu conheci o Goretti lá, a gente falou na Bravec de 22, eu acho, ou 21, tô perdido, 22, né? E conhecia de nome, a ti, Gilberto, não conhecia, mas, né, por conta do cavalo, por conta disso a gente se conhece. Sim. E esse mundo do cavalo é um mundo pequeno, né? Incrível, né? A gente fala com pessoas do exterior daqui, e quando a gente fala de cavalo, estamos falando a A mesma língua mesma para língua. explicar que a gente está em casa, né? Tipo, então, Exatamente. vamos seguir junto, né? E construindo essas novas etapas aí. Em pesquisa, eu tenho trabalhado mais em neonatologia, no sentido de estabelecer alguns padrões para a raça crioula. A raça crioula, como as raças ibéricas, tende à obesidade, né? Então, a gente tem alguns trabalhos importantes relacionados à obesidade. Então, tanto no potrinho recém-nascido, como na sequência dele, né? A gente tem visto potros aí com osteoartrose com 6 meses já, né? Então, são problemas de reprogramação, né? De epigenética. Então, essa é uma linha que vai seguir forte, né? A gente tem que seguir. Por conta de estar muito próximo ao cavalo crioulo, a gente tem alguns projetos específicos da raça, né, que a gente está tá tocando.
Então, a gente tem uma construção legal aí nesse sentido, assim, de manter algumas linhas de pesquisa, mas de implementar muito nessa lógica de boas práticas, né? Pensando no todo, né? Porque boas práticas é sanidade, é nutrição, é manejo, é bem-estar, né? Tudo isso aí são boas práticas, é controle de medicação, ou seja, fazer um pacote disso aí e poder passar um pouco do que se aprendeu, né? E se aprende todo dia para quem está começando, para quem está precisando estruturar, né? Nessa lógica de que a gente sabe que o nosso meio tem muita gente bem estruturada, mas tem muita gente que começa mal orientado, não por culpa dele às vezes, né? Mas porque também não sabe onde procurar ou infelizmente tem é, erros de caminho aí, né? E acaba tendo uma orientação equivocada, perde dinheiro, se desgosta, né? Da criação de cavalo e a gente é pró o PIB do cavalo, como ele falou, né? Cavalo tem que dar prazer, tem que dar satisfação e é isso que vale a pena, né? Que nem conviver com pessoas, né? É maravilhoso conviver com pessoas que tragam coisa boa pra gente, né? Então, nessa linha aí. E Perfeito, perfeito. Agradecer, né, Guará? Foi maravilhoso, foi sensacional, trouxe muita informação, trouxe história, trouxe costumes, trouxe ciência. é E verdade, ainda teve a parte social, né? As associativismo. associações, é isso aí. Muito bom, professor. Só agradecer, tenho certeza que foi muito engrandecedor e a nossa turminha, nosso público vai adorar. Muito obrigado. Professor, satisfação enorme em conhecer o senhor com mais detalhe, né? Mais profundamente, sua trajetória, sua carreira. É uma alegria muito grande, né? Poder ter participado dessa gravação com o senhor, foi sensacional. Todo respeito e admiração pela tradição sulista, eu acho isso muito bacana, né? Manter as raízes, manter a origem. O senhor sabe da história, da sua história, principalmente, né? E com certeza vai passar um legado para as novas gerações, para as suas duas gerações, né? E um agradecimento especial por o senhor ter participado, contribuído tanto com informações para o nosso projeto. Muito obrigado. Perfeito, agradeço. Super bom estar com vocês, né? E como eu já falei, é muito bom a gente compartilhar, né, momentos aí com pessoas, né, que são diferenciadas, né? E a gente se une não é à toa, né? Tem um motivo, né? Bom estar com vocês e retribuo, né, o agradecimento. Super legal a gente estar junto aí. Vamos em frente. Tudo é bom. Vamos em frente. Perfeito. Muito obrigado. Abração. Estamos à disposição também, viu? Se precisar, Igualmente. soldado está aí para trabalhar. Beleza. Missão Vamos lá. dada, missão cumprida. Valeu, Perfeito. gente. Tudo bom. Forte Valeu, abraço. Fiquem abraço. bem. Tenham uma boa noite. Tudo bom. Tchau, tchau, igualmente. Tudo de bom. Bom trabalho. MindVet Entrevista, o seu podcast disruptivo.